Olá, você está no canal VariHistória. Hoje vamos conversar com o professor Rodrigo Pato, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Pato é o organizador do dossiê As Direitas da História para a VariHistória número 52. Rodrigo também é o autor do livro As Universidades e o Regime Militar, indicado para o Prêmio Jabuti de 2015. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco e parabéns pela indicação do livro. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Professor, na apresentação do dossiê As Direitas na História, o senhor define que o campo direitista tem um caráter polêmico. O senhor poderia explicar melhor esse caráter polêmico? É porque existem diferentes possibilidades para distinguir o que é esquerda e o que é direita. Existe uma polêmica em torno disso, um debate. Nos anos recentes, quando houve a crise da União Soviética e caiu o Muro de Berlim, algumas pessoas começaram a dizer que não fazia mais sentido falar assim esquerda e direita. Mas a conceituação que eu acho a mais adequada é baseada na organização que fez esse tema, o filósofo Norberto Bobbio. Bobbio defende que, eu acho que com razão, que a melhor maneira de distinguir o que é esquerda e direita é que o ponto de cisão entre os dois campos é a atitude em relação a políticas visando a igualdade. Seja a igualdade social, seja a igualdade de direitos políticos, seja a igualdade na relação de gênero, seja a igualdade entre os grupos étnico-raciais. A direita se caracteriza como os grupos que são contra políticas que buscam a igualdade. E à esquerda estão os grupos favoráveis a políticas voltadas para a igualdade. Então acho que essa é a melhor forma de definir os dois campos. O problema com essa conceituação é que os liberais, o liberalismo, fica numa posição no meio desse corte esquerda-direita. E aí, para alguns autores, os liberais podem estar mais à direita ou mais à esquerda. Eu diria que em anos recentes o mais frequente é ver os liberais em posições de direita, ou seja, sendo contra políticas voltadas à igualdade, à busca de igualdade. Não necessariamente o igualitarismo da utopia comunista, mas a busca de políticas que encaminhem o combate da desigualdade ao menos. Esse tema da esquerda e direita hoje está bastante atual por causa do que a gente vê, por exemplo, na Europa, grandes conflitos relacionados à questão de diferenças étnico-raciais e diferenças religiosas. A gente percebe que a esquerda tende a se alinhar a favor de posturas que defendam a igualdade de direitos, o reconhecimento das diferenças e o respeito às diferenças. E os grupos de direita tendem a ser mais xenófobos, a defenderem políticas contra os estrangeiros, contra quem tem culturas imigrantes. Então essa questão da esquerda e da direita permanece plena de atualidade. Professor, no seu livro o senhor tende a utilizar a teoria de jogos de acomodação, ao invés de utilizar a teoria de zona cinzenta, que é muito utilizada pelo professor Daniel Arão Reis. A teoria de jogos de acomodação, ela seria mais apropriada para explicar a relação na ditadura? Esse conceito de zona cinzenta é um conceito muito interessante, inspirado na historiografia europeia, que começou a investigar com mais cuidado as relações entre a população e o Estado autoritário, fascista, nazista, e os regimes que, não sendo fascistas ou nazistas, apoiavam as ditaduras fascistas. É um conceito interessante porque mostra que a relação das pessoas com esse Estado autoritário não era uma relação simples. Ou seja, não havia uma dicotomia simples entre quem era a favor do Estado fascista, quem colaborava com ele, por exemplo, em oposição a quem era contra e quem era resistência. A ideia de zonas cinzentas é útil para expressar situações em que as pessoas estavam numa posição intermediária, ora mais favoráveis ao Estado autoritário fascista, ora mais em oposição a ele. Essa conceituação elaborada pela Europa foi inspiradora para pensar as ditaduras da América Latina dos anos 60 e 70, que vieram no período posterior, 30 anos depois do fascismo europeu, mas que têm algumas semelhanças. Mas eu acho que deve haver cuidado na comparação entre as ditaduras da América Latina e o fascismo europeu, porque também tem diferenças importantes. Eu prefiro
usar o conceito de acomodação e de jogos de acomodação, porque ele me parece muito útil para explicar algumas particularidades da ditadura brasileira e alguns paradoxos da ditadura brasileira, especialmente no que toca às relações do Estado autoritário com os intelectuais, com os acadêmicos e com os artistas e produtores culturais. A ditadura brasileira permitiu negociações e arranjos entre o Estado, as forças repressivas e intelectuais, acadêmicos e produtores culturais. Esses arranjos eu chamo de jogos de acomodação, que implicaram na redução da repressão sobre esses grupos. Então, no livro sobre as universidades, eu mostro que muitos professores universitários não foram demitidos e alguns foram contratados, mesmo que fossem considerados inimigos ideológicos da ditadura. E esse paradoxo eu explico com esse conceito aí de jogos de acomodação. A ditadura interessava a ditadura ser mais flexível em relação a esses grupos, para aproveitar o seu talento, o seu trabalho, no caso das universidades, né, a capacidade acadêmica e científica dessas pessoas, mas também operou aí, me parece, uma influência da cultura política brasileira, porque essa acomodação entre Estado e intelectuais e acadêmicos é algo que já vinha de períodos anteriores, especialmente da ditadura Vargas. Então, o que a ditadura dos anos 60 e 70 fez foi continuar uma prática anterior do Estado brasileiro, porque na ditadura Vargas já houve uma certa tolerância em relação a alguns intelectuais que ocuparam lugares-chave no Estado varguista, especialmente no Ministério da Educação e Cultura. Então, a ditadura militar dos anos 60 e 70, ao ser flexível em relação a alguns casos, ela estava reproduzindo, né, uma prática anterior, algo que é característico da cultura política brasileira e que, aliás, continua funcionando, né? Acordos entre grupos de elite continuam sendo realizados há muito tempo, inclusive no final da ditadura, quando houve a transição, né, houve um grande acordo que significou negociar a saída da ditadura sem punições para ninguém, sem custos maiores para nenhum dos grupos envolvidos. Então, eu acho que o conceito de jogos de acomodação, ele me parece mais útil para pensar algumas particularidades da ditadura brasileira dos anos 60 e 70. Professor, muito obrigada pela entrevista. Nada, foi um prazer. Igualmente. E você continue acompanhando o nosso canal.